pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e hoje eu venho falar sobre o maravilhoso livro Frankenstein, da Mary Shelley. Bom, gente, eu sempre tive muito interesse pela história do Frankenstein e eu sempre quis ler o livro, sempre. E aí eu recebi esse livro maravilhoso da Companhia das Letras, essa edição da Penguin Classics, que é linda e eu recomendo muito essa edição. E o livro parece ser bem grande, ele é bem gordinho, ele tem tipo quase 400 páginas, mas, na verdade, o livro realmente é bem pequeno. É só porque aqui tem um monte de introdução de extras, de outras informações, então por isso que ele fica maiorzinho, mas, na verdade, o livro é bem fino, tem quase 200 páginas, ou nem isso, se eu não me engano. Eu acho esse livro super interessante, não só pela história, que é incrível, não só pelas reflexões, que são super importantes, mas também pela vida da autora, da Mary Shelley, porque ela é sensacional. Esta mulher, aos 19 anos, escreveu um dos maiores clássicos de terror de todos os tempos. E eu aqui assistindo séries na Netflix, né? Mas eu aposto que a Mary Shelley não tinha séries em dia, então por isso que ela escreveu esse livro, né? Prioridade. E eu acho muito importante que a gente tenha uma mulher escrevendo um livro de terror tão conhecido. Tem uma treta gigantesca de um monte de gente que pisou nela e que achava que ela não tinha escrito o livro porque ela era uma mulher. E esse livro é escrito lá em 1800 e pouco, então as pessoas ainda eram muito misóginas e muito machistas e achavam que mulher era um lixo, que não conseguia escrever nada de bom. Então ela foi lá, pisou na cara de todo mundo e escreveu o Frankenstein, que pelo amor de Deus, né? Que livraço. A Mary nasceu em 1797 em Londres e a sua mãe era uma feminista muito conhecida, que é a Mary Wollstonecraft. Ela escreveu A Vindication of the Rights of the Woman, que é um livro muito famoso e muito renomado. Então a mãe dela era, tipo, sensacional. E o pai dela era, tipo, um ateu, um filósofo super radical e... Então eles eram, assim, tudo que a sociedade não queria, entendeu? Ateus, feministas. Então a Mary nasceu nesse ambiente de muito questionamento. E ela mostra isso no livro, que é um livro extremamente atual. Um livro muito interessante, fala sobre vários assuntos que as pessoas discutem até hoje, inclusive. Bom, a Mary, na adolescência dela, conheceu um cara chamado Percy Shelley, que é um cara muito famoso também, é um poeta daquela época. E eles foram para um castelo sensacional se encontrar com o Lord Byron. Se vocês não sabem do que eu estou falando, o Lord Byron é simplesmente um dos caras mais épicos da literatura. Se vocês já estudaram a segunda geração do romantismo, que é aquela parada assim, Álvares de Azevedo, assim, um negócio mó tenso, mó dark, as pessoas falavam só de morte e de, ai, como a vida é uma bosta e temos que morrer e tudo, que é justamente chamado de byronismo, né? E o Lord Byron, ele era bem romântico, ele era bem gótico, assim, romântico no sentido, não romântico, ai que fofo, mas romântico no sentido de romantismo mesmo, sabe? Do movimento literário. E o cara era, sabe, tipo, super respeitado. E eles estavam no tédio e eles resolveram fazer um grupinho, falar assim, olha, vamos fazer um concurso, vamos fazer uma competição de quem escreve a história mais legal sobre fantasmas. Então eles foram lá, cada um escreveu um, e a Mary teve a ideia pra escrever Frankenstein, e ela ganhou o concurso porque todo mundo ficou, tipo, mesmerizado com a grandiosidade dessa obra. E bom, Frankenstein é uma novela gótica. Frankenstein é, assim, 100% uma novela gótica, mas também é bastante ficção científica, né? Você tem... era numa época que tava Revolução Industrial e tudo, então as pessoas estavam um pouco preocupadas no que aquilo ia dar. Então a Mary Shelley justamente discute também sobre as implicações da ciência e tudo mais. Você pode achar, eu super conheço Frankenstein, porque eu achava também, mas na verdade a gente não conhece nada, tá bom? A gente tem essa visão estereotipada da mídia, da cultura pop do Frankenstein, que é aquele cara verde, gigante, que se chama Frankenstein. Só que na verdade não é nada disso, entendeu? O livro é totalmente diferente e eu espero um dia encontrar um filme que seja fiel ao livro, porque eu vi aquele Victor Frankenstein, assim, pior filme de todos os tempos. Frankenstein é uma história dentro de uma história, dentro de uma história, dentro de uma história. São 4 histórias no total. Então você começa com um cara, um capitão chamado Robert Walton. Quando eu comecei a ler o livro, eu tava muito confusa, do tipo, quem é esse cara, da onde ele veio, por que ele está nesse livro, mas depois você entende. Ele é um navegador inglês e ele tá indo pra uma missão no Palo, né? Ele é um navegador inglês e ele tá indo pra uma missão no Polo Norte, então ele fica escrevendo cartas pra irmã dele, falando, olha, está tudo bem, aconteceu tal coisa, ele vai contando. Então você tem algumas cartas aqui no começo, em que ele fica se comunicando com a irmã, até que um belo dia eles ficam presos numa geleira, tá? Tá tudo congelado, a água tá congelada, eles estão chegando lá perto do Polo Norte.
E eles veem um cara, tipo, totalmente mal, assim, no meio do gelo. Eles resgatam esse cara. O Robert Walton vai lá conversar com ele, falar, ô, cara, você tá bem e tudo. Eles medicam do cara e tudo. E adivinha quem é esse cara? Eu acho que você já adivinhou. Se você adivinhou 10 pontos pra Grifinória. É Victor Frankenstein. Victor Frankenstein está no meio de uma geleira no Polo Norte, doente, quase morrendo, e ele conta a sua história pra Robert Walton, e é aí que a história realmente que a gente conhece começa. Victor Frankenstein começa a falar que desde pequeno ele era muito obcecado pela ciência, ele era fascinado pela origem da vida, pela eletricidade, pelos seres vivos, pelos mortos e tudo. E ele se forma e tal em filosofia, em ciências, em várias coisas lá. E ele começa a ficar obcecado com a ideia de trazer a vida de volta dos mortos. Então, acontece várias coisas e tudo até ele decidir fazer isso, que é construir um grande monstro. Então tem isso, né? O monstro, ele não se chama Frankenstein como a gente acha, como a gente tem essa impressão. Na verdade, quem chama Frankenstein é o Victor Frankenstein, né? É o sobrenome dele. E o monstro não tem nome, ele é apenas um monstro. Então ele quer porque quer construir esse monstro gigante feito de partes de pessoas mortas. Ele constrói ele durante meses, então ele vai nos cemitérios, desenterra cadáveres e vai pegando retalhos, construindo um monstro. A gente fica um pouco dessensibilizado porque a gente tá muito acostumado com essa história, mas se você for parar pra pensar, é um negócio bizonho, sabe? É um negócio assim bizarro e medonho, bizonho. Ah, e também aquela ideia de que ele acorda com eletricidade, com raio, que dá um raio e ele acorda. Isso não tem no livro explicitamente, tá? Não fala direito como é que ele acordou, mas como o Victor fala o tempo todo dessa paixão e desse fascínio pela energia elétrica, e como na noite estava chuvosa, então a gente pode inferir que é por causa disso, né? Por causa da energia dos raios que o monstro acorda. E uma coisa também muito interessante é que a pele do monstro não é verde, tá bom? Como a gente sempre vê, por exemplo, no Frankenstein da Turma da Mônica. A pele dele é amarela, cadavérica, sabe? Meio eu, entendeu? E também não tem nenhum assistente chamado Igor Corcunda. Eu acho que eles criaram esse assistente Igor porque, tipo, não tinha como exprimir os... Não tinha como o Victor falar os pensamentos dele, tipo assim, em narração off, tá entendendo? Então precisava ter um outro personagem pra ele compartilhar, porque realmente no livro ele trabalha o tempo todo sozinho e ele não conta pra ninguém desse monstro. Acontece que quando esse monstro acorda, o Victor fica em pânico. Ele fica assim, que merda eu fiz, entendeu? Porque, assim, enquanto a parada tava lá morta, de boa, estirada na cama, tudo bem, mas assim, o cara levanta com quase 3 metros de altura, o Victor ficou muito assustado. Então ele vai lá, corre, tipo, vai embora e deixa o monstro sozinho e o monstro acaba fugindo e o monstro desaparece. Passa muito tempo, o Victor Frankenstein fica preocupado com o paradeiro do monstro, mas ele não ouve falar nada, então ele, vamos fingir que nada aconteceu. Só que acaba que um dia acontece um assassinato lá na cidade original dele, na cidade natal. E eu não vou dizer de quem é o assassinato e o que acontece, porque é uma das surpresas do livro. Mas acontece um assassinato e o Victor Frankenstein tem certeza absoluta que é o monstro que matou. E ele se sente uma bosta, né? Ele se sente tipo assim, cara, o meu monstro matou uma pessoa inocente. Então ele fica em pânico e ele, sério, ele decide que ele tem que encontrar esse monstro e afrontar, entendeu? Falar assim, minha filha, o que você está fazendo? Então, história vem, história vai, ele acaba encontrando o monstro e o monstro acaba contando a sua história. O que aconteceu com o monstro depois que ele fugiu. E sim, o monstro aprende a falar, a escrever, a pensar do nada. Não do nada, mas ele aprende e ele consegue se comunicar com o Victor e conta a história dele. É assim que começa a história do Frankenstein e dentro do monstro. E dentro da história do monstro tem uma outra história, então é um negócio assim muito louco, muito Inception. E o monstro começa a falar de como ele era rejeitado por todo mundo e de como todo mundo achava que ele era horrível e tudo, e como ele era uma pessoa boa, mas ele acabou se tornando uma pessoa má. E ele jura vingança pras pessoas e quer matar todo mundo e ele vai acabar com a humanidade. Mas se o Victor Frankenstein se ele fizer uma monstra, se ele fizer um monstro mulher pra se casar com um monstro, ele não vai mais mexer com os humanos. Ele só quer isso, ele quer uma parceira pra vida, pra ter filhotinhos,
né, cozinhar, falar, querida, cheguei em casa e tudo mais. Ele quer uma Frankenstein. E eu não vou dizer se o Vitor aceita fazer isso ou não, mas é sensacional. E daí é só desgraça, 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 desgraça. E o livro é uma pura desgraça. Bom, galera, o livro é muito interessante. A história te prende, tá entendendo? É uma história sensacional. Só tem desgraça. O Vitor é extremamente irritante. O Vitor Frankenstein, tá? Ele é muito chato, eu detesto ele, assim, ele é muito melodramático e o tempo todo ele só fica reclamando de quanto ele é um bosta, de quanto a vida dele é uma bosta e do quanto ele só fez merda na vida e quanto ele devia morrer mesmo, porque é assim que tem que ser. E cara, ele é muito chato, mas assim, eu gosto do monstro, eu acho ele muito legal, achei ele um personagem muito interessante e eu prefiro do que o Vitor Frankenstein. E a história te prende, sabe? Tipo, como eu não sabia da história realmente original, sabe? De tudo isso, da monstra mulher que ele quer que seja construída, foi tudo uma surpresa pra mim. E é muito interessante porque na cultura pop a gente não tem essas coisas. A gente só tem o monstro e acabou, sabe? O Victor Frankenstein, tipo, ninguém nem liga pra ele. E os outros personagens também ninguém liga pra ele. Então, o livro é muito interessante. Eu não vou dizer que é fácil ser lido. Ele é difícil. Tipo assim, não é difícil, mas assim... Tem uma linguagem muito poética, tá? Tem monólogos, os diálogos são muito, muito grandes. São, às vezes o diálogo, assim, ocupa a página inteira. Mas é uma linguagem que você se acostuma. Então, uma hora que você se acostuma, você lê o livro todo de uma vez, entendeu? Tem alguns erros, que inclusive não sou eu só que acho isso. Eu vi no Scooby a resenha do pessoal, as resenhas do pessoal, e eles falaram também que acharam algumas inconsistências na história. Como a autora era jovem quando publicou, e esse é esse é o primeiro livro dela, tipo, ok, dá pra relevar esses erros, não é nada que faça, assim, uma grande diferença na história e tudo, mas é algum negócio que você fica assim, cara, como assim? E o livro é extremamente triste. Eu não vou dizer pra vocês que eu não achei assustador, porque teve horas que eu realmente fiquei com medo. Eu tava lendo isso de noite, e tem uma cena que o Victor Frankenstein, aliás, tem várias cenas em que ele está lá dormindo, ele tá de boa, e ele vê um clarão na janela e um monstro. E é tão bem descrito, é uma coisa tão assustadora que eu olhava pra minha janela e ficava assim... E o final é muito surpreendente e o final também é meio em aberto, então você tem várias opções pra acontecer no final e a autora não deixa claro e eu acho isso assim sensacional. Eu não vou dizer pra vocês qual é a minha teoria, se vocês perguntarem aqui nos comentários eu aviso assim, spoiler e falo qual é a minha teoria do que eu acho que acontece no final, mas, gente, o final é sensacional. Que finalzão da porra. E uma coisa que é algo extremamente discutido no livro e que você pode pegar do livro e trazer pra vida real é sobre se o monstro era realmente ruim, intrinsecamente ruim, ou se ele era vítima das circunstâncias. Porque se ele fosse criado com amor pelo Victor Frankenstein e se ele tivesse... se as pessoas não julgassem ele pela aparência e pelo fato dele ser, tipo, trazido dos mortos, ele não teria, talvez, esse ódio no coração. Eu acho que o monstro, na verdade, ele tinha ódio, ele tinha revolta, ele tava triste, ele resolveu vingar, assim, se vingar com os humanos. Mas eu acho que em outras circunstâncias ele não seria ruim. Então isso te faz pensar sobre o que é ser bom e o que é ser ruim, se as pessoas realmente são ruins de verdade ou se elas só são vítimas de vários acontecimentos. E eu acho que assim, existem as pessoas que realmente são vítimas da genética, pessoas que são vítimas da própria cabeça delas, assim. Eu acho que existem pessoas que realmente são más, assim, psicopatas, sociopatas e tudo. São pessoas que realmente não estão nem aí, não se arrependem e tudo. Mas eu vejo que pelo menos a maioria das pessoas, inclusive que estão nas prisões, pessoas, às vezes, principalmente por pequenos roubos e esse tipo de coisa, são pessoas que são vítimas das circunstâncias, entende? Você tem um país extremamente desigual, falando aqui do Brasil, você tem... pessoas com tantas oportunidades tão extremamente diferentes, você tem as pessoas que são riquíssimas, né? E as pessoas que não têm nada e tudo isso. Então, será que se a gente não tivesse tanta desigualdade social e tanta pobreza e uma saúde, uma educação super precária, será que a gente não teria menos violência? E eu acho que a gente devia começar a olhar para as pessoas desta maneira. Pensar, tipo, não ver todo mundo como o diabo encarnado em pessoa, mas talvez ver que aquela pessoa teve seus motivos
pra se tornar quem ela é. E você vê isso muito em Criminal Minds, por exemplo, que eu adoro. Você tem vários criminosos que, assim, não vou dizer que são a maioria, mas assim, vários criminosos que eles estão lá por diversos motivos. Ou são pessoas esquizofrênicas, paranoicas, que têm alucinações e realmente não sabem o que estão fazendo. Ou pessoas que foram manipuladas e abusadas a vida inteira, tanto sexualmente quanto psicologicamente e tudo. Então você tem tantos fatores, entende? Você tem vários criminosos que, se eles nascessem em outras circunstâncias, não seriam quem eles são hoje. Entende o que eu estou querendo dizer? Só que na página 402, nas notas, eu até marquei aqui, tem uma outra visão, que é do William Godwin. William Godwin é o pai da Mary Shelley, e ele parece que tem uma visão um pouco diferente da filha. Ele tem uma visão bastante determinista. Então ele faz o seguinte, ele tem uma doutrina da necessidade, e ele defende que na vida de qualquer ser humano há uma sequência de eventos geradas no lapso de eras que precederam seu nascimento e que prosseguem em passo regular ao longo de toda a sua existência, o que torna consequentemente impossível que essa criatura, em qualquer circunstância, tivesse agido de forma diferente do que agiu. O que ele está querendo dizer nesse trecho? Que várias coisas que antecedem seu nascimento, várias eras antes do seu nascimento, tudo isso de alguma forma contribuíram para que o indivíduo agisse da forma que agiu. Então é algo que refuta um pouco o livre-arbítrio, né? É tipo assim, não importa qual circunstância, se essa pessoa fosse pobre, fosse rica, fosse negra, fosse branca, fosse mulher, fosse homem, nada impediria que ela agisse do modo que ela agiu. E eu não concordo com isso. Eu acho que existe o livre-arbítrio e existe escolhas, e dependendo da circunstância, essas escolhas mudam. E eu acho que não, que não tem isso. Ao menos se você falar de doenças genéticas e de problemas psicológicos genéticos, mas, tipo assim, eu acho que circunstância, eu acho que o meio que onde a gente está inserido tem um grande poder sobre as nossas ações. E pois é. E o monstro, ele é totalmente desumanizado, ele não tem nome, ele não tem família, ele, tipo assim, a responsabilidade do Victor ao criar aquele monstro foi tremenda, porque ele colocou na Terra alguém que ele não cuidou, que ele abandonou totalmente a própria sorte, e como ele tinha uma aparência repugnante aos olhos das pessoas, ele foi julgado de uma forma que ele não podia chegar perto dos outros sem as pessoas entrarem em total pânico. E você pode fazer um paralelo com as pessoas que são excluídas socialmente, tanto pela classe social, quanto pela etnia, quanto pela orientação sexual, quanto pela identidade de gênero. Tudo isso você tem a pressão da sociedade e aquela exclusão, entendeu? Quanto àquela pessoa, principalmente quando a gente fala de pessoas trans, que as pessoas são extremamente ignorantes quanto a isso e tem uma certa repulsa e medo e uma coisa assim que isso exclui as pessoas trans. Tanto que várias das pessoas trans, infelizmente, vão pro caminho da prostituição porque elas não têm emprego, elas são expulsas de casa e tudo isso. Graças a Deus não são todos, mas várias pessoas sofrem com isso. Então, o quão é perigosa a rejeição da família, a rejeição da sociedade. É algo que é muito, assim, a família, a aceitação social, querendo ou não, é muito importante. Você ter esse acolhimento, você tem compreensão, você ter amor, tudo isso é essencial para a formação de um indivíduo. E o livro mostra justamente as consequências disso. Então é assim, maravilhoso. Sou mal porque sou infeliz. Pois não é verdade que toda a raça humana me odeia e rechaça? Tu, que és meu criador, serias capaz de destroçar-me em pedaços, triunfante. Lembra disso, então me diz por que deveria eu apiedar-me do homem mais do que ele se apieda de mim? Então você tem uma empatia pelo monstro, assim, absurda, né? A gente sente uma compaixão muito grande por ele, mesmo ele sendo um assassino e tal. Então é muito confuso isso. Porque a gente sente compaixão e empatia pelo vilão da história, que na verdade também é vítima de toda aquela situação e toda a criação que ele não pediu pra ser criado, né? Então é triste isso, é bem triste. E também fala, principalmente pelo o perigo de brincar de Deus, né? Tanto a responsabilidade que isso gera, quanto os perigos que isso gera, né?
Então você tem aqueles cientistas que, tipo, isso é real, realmente, as pessoas realmente querem fazer isso. Manipulação genética em fetos pra que as pessoas não nasçam com síndrome de Down, nem esse tipo de coisa. E isso não é um pouco, assim, bizarro? Tipo, não é um tipo de eugenia? Tipo, você querer que nenhum bebê mais nasça com miopia e que todos nasçam perfeitos e sem nenhum defeito. Isso não é um pouco de limpeza social? Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, óbvio que é legal a gente evitar doenças, mas não sei, qual é a linha entre querer o bem não sei, é tão estranho isso. Tem um livro muito legal, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, que é Contra a Perfeição. Eu não lembro do autor, mas ele é muito bom. Eu li o e-book, assim, metade do livro. É muito bom, fala sobre isso, fala sobre manipulação genética, fala sobre quais são os perigos. E eu vejo aquelas paradas, tipo aqueles cientistas que querem fazer, inclusive não sei se já fizeram, que é juntar o DNA do humano com um porco, por exemplo, pra fazer tipo assim, um feto em crescimento, você coloca o DNA do porco pra dar um bug lá. Tipo assim, as pessoas meio que brincam como se fosse nada, entendeu? Como se, vamos supor que aquela pessoa tenha um DNA misturado com um porco e ela nasça, tipo, que nem o Frankenstein, toda deformada e bizarra e tudo, e inseminada artificialmente, que talvez, por exemplo, nem saiba quais são os pais biológicos e tenha uma criação dentro de um laboratório. Quais vão ser as consequências psicológicas e sociais daquela pessoa? Entende? Entende o que eu quero dizer? O que vai ser? Como é que a sociedade se portaria assim, como se fosse uma aberração? E essa pessoa não teria nenhum senso do que ela é, entende? E os cientistas têm essa discussão bioética, mas muitos, tipo, não estão nem aí, entendeu? É pelo bem da ciência e dane-se, mas é muito difícil isso, porque a gente tá mexendo com a vida de uma pessoa e com as consequências que isso pode trazer. Então, a mulher, há séculos atrás, ela escreveu uma história que conta sobre preocupações e discussões que são feitas até hoje. Se vocês não acham isso sensacional, me expliquem o porquê, porque eu acho que é simplesmente uma das coisas mais maravilhosas e incríveis que alguém poderia fazer na literatura. Mas a coisa mais fofa é que o monstro, a única coisa que ele queria era carinho, era ser amado, era ser aceito pelos humanos. E é muito legal quando você para pra pensar que hoje em dia todo mundo conhece, ok, a gente chama ele de Frankenstein, ele até recebeu um nome. O Victor Frankenstein, tipo, não é nada, mas o Frankenstein, o monstro, ele recebeu um nome, várias pessoas fantasiam dele, todo mundo ama o personagem, ele é conhecido, adaptado pra séries e pra livros e pra tudo, e é uma das grandes figuras, assim, e eu acho muito legal que é como se o desejo dele tivesse sido cumprido, e eu fico até emocionado falando isso, porque... sério, sensacional. O conhecimento e ampliação de intelecto são estéreis quando isolados dos sentimentos de benevolência e empatia. Bom, pessoal, o Frankenstein vai ganhar 4 chicletes e um coração de favorito. Eu não vou dar 5 chicletes justamente porque eu achei que teve alguns erros na construção da história e também porque foi uma leitura um pouco arrastada. Principalmente porque tem vários extras aqui, eu queria ler todos os extras, então eu demorei bastante tempo pra ler, então não foi um negócio que eu devorei assim. Mas eu vou colocar como favorito porque pra mim é uma história maravilhosa e que me marcou e me fez pensar e que eu acho sensacional e que todos vocês deveriam ler. Contem aqui nos comentários se vocês já leram Frankenstein, alguma adaptação ou original, ou se vocês querem ler e o que vocês pensam sobre todas essas questões que eu levantei. Eu vou amar ouvir a opinião de vocês. E não se esqueçam de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal. E muitos beijos. Tchau, tchau!